O Papa morreu, e a partir da morte deste Papa, que aconteceu ontem, algumas pessoas estão pegando esta passagem de Apocalipse 17, versículo 9 e 10, passagem contida, obviamente, nas Sagradas Escrituras, e estão lançando uma luz equivocada a esta passagem. Como nós caímos no mérito de abrirmos as Sagradas Escrituras, sempre que assim procedemos, devemos fazê-lo em espírito de oração. Feche os olhos, Pai querido. Pedimos nesse instante sabedoria para conseguirmos elucidar aquilo que Tua palavra nos mostra. Dá-nos sabedoria para este processo, eu peço pela segunda vez, e reivindico isso, porque prometido está nas Sagradas Escrituras: quem tem carência de sabedoria, basta pedir a Ti. Por isso clamamos, que Teu Santo Espírito esteja conosco aqui, e para todos aqueles que acessarão esta informação, que Teu Santo Espírito esteja com eles também. Por Jesus. Amém. Apocalipse 17, versículo 9 e 10, diz o quê? Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 já é. E o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Baseado nesta passagem, as pessoas estão inundando as redes sociais hoje com a informação de que aquele que agora vem como sendo o próximo eleito como Papa, este será aquilo que Apocalipse chama de besta ou algo dessa natureza. Apocalipse segue, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Logo, começam as conjecturações. Como tivemos então um número de papas, então agora esse morreu, o próximo que vir, ele será então o cumprimento de Apocalipse 17, 11. Eu preciso dizer de que isso, segundo a luz bíblica e segundo o que se compreende sobre a luz apocalíptica, não se aplica da forma que está sendo dita. Vamos entender um pouquinho. Nós temos o capítulo 13 de Apocalipse listando os reis. E estes reis eram 7: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma imperial e Roma papal. Tendo esclarecido isso, já trazendo a informação de Apocalipse 13, nós temos a besta que era e já não é, e é ela também e o 8º, e deriva dos 7, e vai à perdição. A pergunta que nós precisamos responder nesta oportunidade é: quem é o 8º? Note que nós já compreendemos nesta primeira leva de informações que nós não estamos falando de um único poder. Nós não estamos aqui sugerindo, pela luz bíblica, de que os 7 reis seriam 7 papas, porque se assim fosse, então haveria apenas um governo. E quando nós olhamos para o cenário como um todo, nós percebemos que até o presente momento nós temos 7. Qual é a correlação desses 7 governos, desses 7 reinados? Todos eles foram marcados por uma perseguição contra os cristãos. Em algum momento da história foram marcados como perseguição contra os cristãos. O Egito assim procedeu, a Síria, a Babilônia, Medo-Persa, a Grécia, enfim. Mas como podemos afirmar que o governo, por assim dizer, que envolve o cenário romano, perseguiu os cristãos? Amigos, pesquisem uma informação só: Santa Inquisição. E aí vocês terão acesso com maior lucidez a essa questão. Mas enfim, este não é o mérito agora. Aí Apocalipse 17 nos fala o quê? Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então note que nós temos uma série de informações aqui. Uma série de informações. 10 reis não receberam reino, ou seja, ainda não têm um poder, por assim dizer, mas quando receberem esse reino, será
pelo período de 1 hora. Dentro do conceito profético, a conversão profética, um dia para Deus tem a conversão com relação a anos. Quando nós temos Apocalipse falando que o céu fica em silêncio por meia hora, na conversão profética, associada à volta de Jesus, o céu fica em silêncio por meia hora, porque Jesus está voltando buscar os seus filhos. Então, na conversão profética, na tabela profética, se chega ao denominador de 7 dias, ou seja, 1 semana. Logo, 1 hora, se formos fazer a aplicação da conversão profética, nós estamos falando de um período de 2 semanas. Um curto período de tempo onde esses 10 reis que não receberam reino vão entregar o seu poder e autoridade à besta. Mas precisamos entender quem são esses 10. Os 10 reis são as 10 tribos bárbaras. Nós temos os vândalos, álamos, suevos, visigodos, burgúndios, francos, lombardos. Temos os bretões, que em outra linha de estudo são os anglo-saxões, os hunos, que são os ostrogodos, e Ravenna, que são os érulos. Desses 10 reis, 3 já foram destruídos: vândalos, hunos, ostrogodos e Ravenna, érulos. Logo, restam apenas 7. Aí você diz, puxa vida, 7. Mas como que eu nunca ouvi falar desses 7 reis? Sim, você ouviu. Os álamos é a Alemanha. Os 7 que ficaram organizaram as primeiras nações europeias. Alamanos, Alemanha. Suevos, Portugal. Visigodos, Espanha. Burgúndios é a Suíça. Francos é a França. Lombardos, a Itália. E anglo-saxões, a Grã-Bretanha. Se nós seguirmos com um viés de continuidade histórica, não pode mais se referir às antigas tribos. Apocalipse não está se referindo às antigas tribos aqui. Por quê? Porque nós estamos em um segmento de continuidade histórica. Essas tribos já dissiparam. O que ficou é no que elas se tornaram. Então, se não se refere às antigas tribos, porque elas já passaram, se refere à Europa moderna. Então, quem é a besta que a Europa inteira dá poder para reinar? Definitivamente, não é o próximo Papa. A besta que Apocalipse está falando é um governo conhecido como o governo americano. Que, você há de convir comigo, tudo que é decidido por lá acaba se espelhando, se ramificando no restante do mundo. Se nós formos lançar uma luz maior, no capítulo 13, Apocalipse, ele fala da primeira besta que surge emprestando o seu poder para a segunda besta. Isso vem em caráter de apoio. Agora no Apocalipse 17, a besta surge carregando a meretriz. Então nós temos sustentação. Nessa hora, 2 novas informações são lançadas aqui. Uma besta, então é um poder, e uma meretriz. Apocalipse 17 fala de uma prostituta. Esta prostituta, ela é uma igreja que lá no início, lá Apocalipse 12 e 13, ela era uma igreja pura. E ela vai se corrompendo, se torna uma prostituta. Ela se entrega à prostituição, à venda de indulgências e mais uma série de questões que as Sagradas Escrituras assim abominam. Tendo dito isto, elucidamos em maior questão. Os Estados Unidos da América do Norte é a meretriz escarlate e também o 8º rei de Apocalipse 17. Consegue entender o que está acontecendo? Mas aí surge uma pergunta. Eu lancei a informação para você, ela é fidedigna, mas por que nós podemos assim afirmarmos? O único império que aparece no Apocalipse. 7 impérios, depois do papado vem o 8º. Estados Unidos da América, que estava entre os 7, Apocalipse 17, versículo 11. Mas por que ele estava entre os 7? Os Estados Unidos da América, ele vem dar sustentação ao papado. Apocalipse 17 nada mais é do que uma ampliação do Apocalipse 13. Apocalipse 13 traz essas informações, o Apocalipse 17 lança uma luz maior. Esses combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá,
porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. Apocalipse 17, versículo 14. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Extraordinário. Então nós já sabemos que a prostituta aqui é uma igreja, porque na conversão profética de Apocalipse, sempre que se refere a uma mulher, está se falando de uma igreja. Quando se fala de muitas águas, está se falando de muitas pessoas, muito povo. Tanto é que Apocalipse 13 traz a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. A besta que sai do mar, ela sai sob a influência de muita gente. A besta que sai da terra já é um cenário distinto, em detrimento à primeira. E então, lançando luz a essa questão, a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e deixarão nua, comerão a sua carne e destruirão com o fogo. Estas e outras informações estão em Apocalipse 17, 16 e 17. Vamos para as primeiras informações. A besta, segundo o que se compreende, a besta é o poder americano. Os 10 chifres é a Europa moderna, que de 10 restaram 7. O que você viu odiarão a prostituta. O que é a prostituta? É um poder religioso e suas filhas. Por que filhas? Porque existe uma série de igrejas espalhadas no mundo que têm várias placas distintas, mas elas seguem o mesmo comportamento da grande meretriz. Tendo dito isto, Apocalipse chama e rotula elas de filhas. Mas nós precisamos entender no âmago dessa questão por que é que os Estados Unidos é, segundo a luz de Apocalipse, de fato, aquilo que anunciávamos no início desse nosso bate-papo. Por que não é e não tem como ser a Igreja Católica, o outro Papa que vem agora considerado a besta? Porque não é tão simples. Tendo dito isto, analisa comigo. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Qual é a ligação dos Estados Unidos com os 7 reis que o antecederam? Isso é extraordinário, porque sua mente vai expandir. Aqui nós temos uma nota de $1. O objetivo proposto ao criar a nota visava manter a identidade da nação. E qual era a identidade da nação? In God we trust. Em Deus nós confiamos. A mesma nação que diz confiar em Deus vai gerar 2 decretos. Um impede a compra e a venda da parte dos cristãos sinceros e obedientes a Deus. Isso chama-se decreto dominical. E o outro vai condenar os cristãos à morte. São 2 decretos. Não acontecem ao mesmo tempo. No primeiro momento, somos impedidos de comprar e vender. No segundo momento, somos sentenciados à morte, que, contraditoriamente, no exato momento que é lançado um decreto de morte, mais nenhum cristão morre. Por quê? Porque a porta da graça já fechou. Se a porta da graça já fechou, quem é justo continue praticando a justiça. Quem é ímpio continue vivendo como quer. Por quê? Porque já não faz mais sentido. Não faz mais diferença. Todas as vezes que Deus permitiu que o sangue de um justo fosse derramado, era porque visava a salvação de outros, que pelo depoimento, pelo testemunho, pela iniciativa de ser exatamente como era, fiel aos princípios de Deus, isso servia como legado para os demais no seu entorno e muitos se convertiam baseado no que tinham visto. Deus só permite que o sangue de um justo seja derramado quando outro pode ser influenciado à salvação. Como a porta da graça fechou, ninguém mais pode ser salvo, logo, após o decreto de morte, ninguém mais morre, obviamente, no cenário cristão. Apocalipse 13, versículo 11. Então, nós temos aqui aquela velha máxima, né? Parece como o cordeiro, mas fala como o dragão. Apocalipse traz essa informação. Mas a resposta que nós estamos trazendo aqui é: por que que o Apocalipse é, então, este 8º rei e não necessariamente o próximo Papa? Ok.
Uma pirâmide com 13 camadas. É o que está na nota de $1. Ok? A nota de $1 está aqui. Então nós temos uma pirâmide com 13 camadas. O que significa? Eram 13 colônias americanas. Essas levaram a nação americana à independência em 1776. E por que uma pirâmide? Pirâmide é símbolo do poder egípcio, ou uma nação que oprimiu o povo de Deus. O 8º rei procede dos 7. Lembra que na relação dos reis que perseguiram os cristãos, dos reis que maltrataram, estava o Egito. Então, por que Apocalipse está falando que a próxima deriva dos outros? Já temos a primeira resposta. Então, os Estados Unidos aderiram à pirâmide, que é símbolo do poder egípcio. Já temos os Estados Unidos copiando alguma coisa lá do poder que passou. Segunda informação, 13 pessoas na ceia, Jesus e os 12. O número 13 como símbolo de transformação, renascimento. E aí nós temos os 12 signos do zodíaco mais o Sol. As 13 colônias americanas. Você nota que você vai recebendo uma série de influências. Uma série de influências. Vamos pegar, por exemplo, hoje. Hoje o formato romano é o formato imperativo para a realidade que nós vivemos. Cada dia do ano é dia de um santo. Já percebeu isso? Tem alguns que chega a ser feriado. Agora, quando nós estudamos historicamente, nós vamos descobrir que este traço comportamental de dar uma deidade para cada dia, para cada sentimento, nós temos lá os deuses gregos. Mais uma coisa que o atual sistema puxou, deriva dos 7. Mas vamos chegar lá. Outra informação interessante. Escrito em latim. Note que nós temos uma escrita em latim e também números romanos. 1776 é o que está escrito aqui. É o ano da independência americana. Roma, outro império que oprimiu o povo de Deus, o 8º que deriva dos 7. Percebeu? Então nós temos o segundo povo. O primeiro está esclarecido aqui. Nós temos quem? O Egito. O segundo, Roma. Os Estados Unidos pegando coisas dos reis que antecederam e inserindo na sua realidade. Na nota primária, os Estados Unidos faz questão de mostrar a sua relação com Roma. Outra coisa interessante, a águia da cabeça branca. Quem é a águia da cabeça branca? É o pássaro de Zeus. Zeus, mitologia grega. Grécia, outro império opressor do povo de Deus. Então você nota que quando Apocalipse 17 está falando que este deriva dos outros, não está falando de um só governo. Se tivesse fundamento isso que estão dizendo por aí, não, o próximo Papa, ele é aquilo que a Bíblia faz assim. Não, não. O Papa, se tivesse 50 papas, se tivesse só um, ele representa um governo, o romano, que foi dividido em 2 momentos. Roma imperial, uma vez que o Papa tinha poder de império, quando houve o casamento entre Estado e religião. Já vimos que isso não dá certo. Foi a fase da Roma imperial e depois a Roma papal. Tendo dito isso, nós damos seguimento. Olho de Horus está aqui. Deus solar, filho de Ísis e Osíris. Mais uma vez, a influência da mitologia aqui na realidade americana. Anuit Xeptis. Ele sorriu às nossas realizações. O que está escrito aqui é aqui. Mas em que língua está escrita? Em latim. Mais uma vez, a questão envolvendo o cenário romano. Amigos, isso tudo foi escrito no ano 100 da nossa era, 1900 anos passados. Não havia Estados Unidos, não havia Europa, mas a profecia já estava lá. E toda a profecia falava de uma coisa, sobre a volta de
Jesus. Então, me ocorreu compartilhar isso com você, porque quando Apocalipse 17 está falando dessa passagem tão difícil, está falando que vai derivar dos 7 e assim por diante, não é o Papa. O Papa, como pessoa, não representa um cumprimento profético. O Papa, como governo romano, representa a profecia que está se cumprindo nos tempos de hoje, uma vez citada em Apocalipse. Então você note que a besta que emerge do mar, nós estamos falando de um poder de influência religioso. Aí nós temos uma outra besta, a besta que emerge da terra, nós estamos falando de um poder político. O poder político vai sustentar o poder religioso. E no final das contas, mais uma vez, os cristãos sinceros que querem seguir a Bíblia e aquilo que a Bíblia diz, e não a tradição da igreja, e não a tradição de homens, serão perseguidos, como já foram pela Grécia, como já foram pelos medo-persas, como já foram por Roma, como já foram por Babilônia, e assim por diante. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Se você conhece alguém que está com dúvida com relação a tudo que está acontecendo ao mundo, compartilha com esta pessoa. Não, para que isso aqui se torne um vídeo. Não. Que mais uma alma seja alcançada pela palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado. Porque o Senhor nos mostra. Lá atrás, Daniel, o Senhor disse para ele: sela as palavras desse livro, porque no devido tempo o conhecimento se multiplicará. E o conhecimento era justamente sobre a profecia envolvida em Daniel. Quando nós vamos para Apocalipse, nós temos mais uma vez o conselho do anjo, mas desta vez ele diz: não sela as palavras desse livro, porque o tempo já chegou. Dá-nos sabedoria, Senhor, e abençoa-nos a todos com relação àquilo que estamos a viver na realidade desse mundo. O Senhor está voltando. Eu assim creio, a sua palavra assim afirma. Então, nos faz convertidos por teu amor, por tua graça, e jamais, Senhor, jamais retire o nosso nome do livro da vida. Alcança os corações sinceros, por favor, por Jesus. Amém. Deus te abençoe, amigão. A gente volta a conversar. Grande abraço.